Olá, vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje, porque o assunto é um verdadeiro alerta. É super comum a gente ver gente trabalhando de sol a sol, dedicando horas a fio para garantir aquela renda no fim do mês. Mas aí, quando a gente olha para a conta bancária, o saldo parece que simplesmente empacou, não sai do lugar. É um baita esforço financeiro constante, né? Mas a recompensa e o patrimônio, bem, eles simplesmente não acompanham o ritmo. Então, bora mergulhar nessa história. A grande dúvida que fica no ar e que não sai da cabeça de muita gente é a seguinte: por que todo esse suor diário não vira riqueza de verdade? O sintoma clássico que a gente vai investigar hoje é aquela sensação super frustrante de estar correndo numa esteira sem sair do lugar. A pessoa trabalha sem parar, o mês vira, o salário pinga na conta, mas o dinheiro não acumula de jeito nenhum. A sensação é de que a renda evapora no exato segundo em que cai na conta. E a verdade nua e crua é que, para a imensa maioria das pessoas, aquele dinheiro suado não está trabalhando ativamente. Muito pelo contrário, pelo que os dados mostram, o dinheiro ou está tirando um longo cochilo, ou, num cenário ainda mais tenso, está vazando sem parar por um monte de rachaduras invisíveis nas finanças do dia a dia. Entrando agora na nossa primeira parte, a ilusão do controle. Como é viver no piloto automático? Muitas vezes a gente acaba achando que a vida financeira não anda por puro azar ou falta de uma oportunidade de ouro, né? Mas, na real, o verdadeiro obstáculo é levar as finanças no piloto automático. E aí mora a armadilha clássica. A rotina engole a nossa atenção. A gente gasta sem pensar, paga contas sem nem conferir o valor exato, manter aquelas assinaturas que nunca usa, tudo naquela esperança bem perigosa de que vai sobrar um dinheirinho no fim do mês. Construir riqueza não começa com aquele investimento revolucionário, tá? Começa na hora em que a gente estanca esse sangramento financeiro invisível. Seguindo para a parte 2, o raio-x financeiro. Chegou a hora de encarar a verdade. Olha, para curar qualquer problema na estrutura, a gente precisa de um diagnóstico certeiro, sem apego emocional e sem historinha. É matemática pura, simples assim. As perguntas que a gente precisa fazer parecem fáceis, mas quase ninguém sabe a resposta exata. Quanto realmente entra limpo na conta? Qual é o gasto total real, sem arredondar para baixo? Sobra alguma coisa no fim da linha? E a grande pergunta de ouro, para onde exatamente está indo cada centavinho? É literalmente impossível assumir as rédeas da situação sem ter esses dados mapeados com uma precisão cirúrgica. E aqui cabe uma pausa rapidinha, mas super importante. Os dados, ideias e provocações que a gente está trazendo nesta análise são baseados no material incrível lá do Crocodilo Podcast. A nossa ideia aqui não é ditar regras financeiras absolutas e imutáveis, de jeito nenhum. O objetivo é trazer para a mesa algumas interpretações bem legais, caminhos lógicos e comportamentos que podem dar aquela guinada na organização financeira. Afinal de contas, é muito difícil existir uma receita mágica perfeita que sirva para todo mundo, não é verdade? O grande truque da inteligência financeira é justamente escutar esses conceitos, usar o filtro do nosso senso crítico e, principalmente, pegar essas ideias e adaptar para o mundo real, para os desafios e para o dia a dia de cada um. Vamos então para a parte 3. O inimigo invisível. Aquele dinheiro que simplesmente escorre pelas mãos. E isso ilustra perfeitamente quem é o grande vilão dessa estagnação toda. Diferente do que muita gente pensa, o perigo de verdade não está naquelas compras gigantescas e raras, mas sim naqueles gastos minúsculos que ninguém vê. Quando a gente bota uma lupa nas despesas diárias, a coisa fica bem clara. É aquele streaming que ninguém acessa há meses, as tarifinhas escondidas do banco, uma comprinha por impulso ali, um monte de taxas de aplicativo de entrega aqui. Isolados parecem só uns trocados inofensivos, mas junta tudo para ver, eles devoram fatias gigantescas da renda e acabam com qualquer chance de evolução patrimonial. O que nos leva ao famoso conceito do furo no balde. Essa imagem mental é fantástica para entender o tamanho do problema. A lógica é super simples e implacável. Não faz a menor diferença o tanto de água que a gente joga num balde, nem a velocidade. Se tiver um furo lá no fundo, ele nunca, repito, nunca vai encher. Trazendo isso para o nosso bolso, não importa o tamanho do salário. Se a gente não tapar os vazamentos, a prosperidade simplesmente vai pelo ralo. E agora a parte 4. O poder de uma meta. A importância de definir um número exato. A boa notícia é que depois desse diagnóstico meio indigesto, a solução fica óbvia. O ponto de partida é entender que só ter vontade de ficar rico ou ter uma vida boa é abstrato demais. Vontade solta ao vento não gera ação. O progresso de verdade exige um alvo matemático cravado no papel. O plano tem que dizer exatamente o valor que vai ser guardado todo mês, o montante final e o prazo. A diferença entre um sonho vago e um objetivo específico é gigantesca.
Sem o número cravado, a gente não tem alvo, e sem alvo é impossível ajustar a rota e ver se a gente está avançando. Para tirar isso do mundo das ideias e colocar na matemática fria, o nosso material-fonte dá um exemplo muito bom. Olhem esse número, R$ 4.200. Se a grande meta for acumular R$ 100 mil no prazo de exatos 2 anos, a matemática pura mostra que é preciso guardar mais ou menos R$ 4.200 por mês. Frio e calculista. Mas colocar esse número exato na cabeça muda completamente a forma de encarar qualquer pequena decisão de compra no dia a dia. Chegando na nossa parte 5, o desafio de 30 dias. A prescrição exata para assumir o controle. Então, um ponto crucial aqui, depois de entender os números, é dar aquele choque de realidade para sair da inércia. É preciso mudar a mentalidade de vez. O contraste é gigante. De um lado, tem aquele erro super desgastante de guardar dinheiro por puro desespero, por ansiedade e medo do futuro. É uma parada que paralisa a pessoa. Do outro lado, a gente tem o objetivo real da coisa, investir por escolha, com clareza, usando uma estratégia sólida que traz crescimento, tranquilidade e, principalmente, controle da própria vida. E isso leva a gente direto a essa reflexão incrível que resume perfeitamente tudo o que estamos conversando. Não é preciso ganhar mais, é preciso parar de perder. Antes mesmo de quebrar a cabeça inventando uma nova fonte de renda ou caçando o investimento do século, o passo básico, obrigatório, é simplesmente fechar aqueles vazamentos pequenos e mortais que estão comendo o nosso dinheiro caladinhos todo santo dia. A melhor ferramenta prática para virar esse jogo de uma vez por todas é a chamada missão de 30 dias. As regras aqui não pedem filosofia, é só coleta de dados nua e crua. Passo número 1. Anotar de forma até meio obsessiva cada centavo que sair da carteira por 30 dias inteirinhos. Passo 2. Fazer isso com zero julgamento. Não é para ficar se justificando, não. Passo 3. Honestidade total com os dados. Nada de esconder aquele cafezinho. O objetivo não é fazer ninguém se sentir culpado, mas sim juntar os dados puros que vão guiar decisões vitoriosas lá na frente. E para fechar nossa análise, fica aqui a provocação definitiva. Existe de verdade aquela vontade inabalável de não aceitar mais perder nenhum centavo e começar a jogar o jogo financeiro de alto nível? Se mergulhar em tudo isso deu um friozinho na barriga ou até um certo desconforto, que maravilha! Esse incômodo é, sem dúvida, o maior sinal de que a venda caiu e a realidade bruta dos números finalmente apareceu. Com as verdades na mesa e os vazamentos tampados, o terreno fica prontinho para as ações que vão de fato construir uma fortaleza financeira inquebrável.